Fala galerinha, muito boa noite a todos. 2/6/2021, às 21h51. Vamos aí para mais uma análise de mercado, galera, sem enrolação, beleza? Cara, eu não sei se amanhã vai ser feriado, se não vai ser, enfim, eu acho que vai ser feriado. De qualquer maneira, eu vou botar o cardzinho aqui no vídeo como o dia 3, tá? Se for feriado, amanhã eu troco e boto pro dia 4. Enfim, essa análise aqui é pro próximo pregão, beleza? Combinado? Então vamos lá, galera. Não vou falar muito da operação de hoje. A operação de hoje foi bem tranquila, a gente fez um trade, a gente conseguiu ficar positivo aí, mais ou menos que 1.000 e poucos pontos. Deixa eu ver isso aqui. A gente entrou praticamente aqui, ó, nessa região aqui. A gente chegou a ficar positivo 1.565 pontos, só que a gente fechou aqui, ó. Então foi 1.329 pontos nesse pregão de hoje, né? Então foi um trade tranquilo. A gente passou sufoco, foi só nessa volta aqui que eu pensei que ia buscar lá meu 0 a 0 e eu pensei que eu teria que virar a mão aqui e fazer um segundo trade, né? Mas a gente conseguiu fazer apenas um e fechar positivo aí nesse pregão de hoje, que foi maravilhoso, beleza? E vamos começar aqui logo pelo gráfico diário. E olha só, galera, a gente aqui rompendo aquela região que foi perrengue. Quantos dias, cara? Muitos dias aqui. A gente conseguiu romper o 127, então aqui a gente já pode levar em consideração que a gente não está mais falando de uma onda corretiva, e sim de uma onda de impulsão aqui para cima. E aí a gente tem um alvo marcado lá nos 133 mil pontos, que esse alvo já tem um tempinho já, né, que eu estou falando desse alvo. Então o que acontece? A gente tem duas projeções aqui, até os 133 mil pontos, até os 144 mil pontos para chegar, beleza? E o que acontece, galera? Muita gente, até postei hoje no meu Insta falando aí bem da bolsa agora, entendeu? Não vou citar aqui o nome das empresas e tal, mas eu postei lá no meu Insta, tá? Um analista aí falando que a gente tinha que se posicionar agora no mercado porque era uma grande oportunidade de a bolsa bater 300 mil pontos. Calma lá, galera. Calma lá, vamos com calma, entendeu? Eu não entendo a cabeça desses analistas que ficam falando essas coisas, saca? Porque, tipo assim, cara, na minha opinião, por que esses analistas aí não falaram que nessa região aqui, ó, nesse pico de volume aqui, eu não vi nenhuma propaganda dessas empresas grandes falando que aqui era uma grande oportunidade da galera entrar comprando ações aqui. Eu não vi em nenhum lugar. Nesse patamar aqui, a galera falava muito aqui em fim do mundo, né? A galera falando que o mundo ia acabar, entre aspas, né? Que aqui era muito perigoso de entrar. Mas a grande oportunidade, gente, de a gente montar posição, de a gente montar carteira, era justamente aqui nessa região. Olha o tanto de volume que entrou aqui nessa região aqui, entende? Então, eu, particularmente, não entendo a cabeça desses caras falando que a grande oportunidade de entrar para a bolsa é agora, porque a gente está rompendo aqui um topo lá histórico lá de 2019, cara. 2019, 2020, né? Então, ou seja, para mim é ridículo essa galera falando isso, beleza? Até porque, vou botar aqui no gráfico aqui semanal, e para vocês verem que não tem lógica, tá? Mas a bolsa pode bater 300 mil pontos? Cara, pode, mas porra, aqui é perigoso, né, cara? A gente já tá em um patamar meio perigoso. O que acontece aqui, ó? Vou traçar a canetinha. E vamos lá. Deixar um pouquinho aqui mais grosso aqui. Aqui, ó, a gente tem a onda 1, tá? Primeira onda, a onda 3 aqui, né? Correção. E a gente está fazendo aqui a nossa onda 5, né? Então, a gente tem um ABC grande aqui, que eu liguei, e a nossa zona lá tá dando aqui nessas regiões. Então, aqui, cara, é uma região que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque é uma região de resistência, tá? É uma região de resistência. Então, não dá para entender como é que essa galera fala que a melhor oportunidade de entrar na bolsa é depois que a gente rompe esse topo aqui. Realmente não dá para entender. Enfim, não estou aqui ficar falando mal das empresas que estão falando isso, mas é para a gente ter muito cuidado, porque a partir de agora a gente vai falar
vocês vão ouvir falar muito bem da bolsa, tá? E aí aquela sardinhada lá, galera, vai começar, porra, é aqui e tal, vou começar a entrar e tudo e acaba tomando na cara, né? Então aqui foi um exemplo muito, em 2019 aqui, 2020, foi um exemplo muito interessante disso. Todo mundo estava falando bem da bolsa aqui, a bolsa caiu, pum, despencou. Então vamos ficar atento a esse tipo de informações, tá? E vamos focar mesmo no gráfico, que é mais interessante, beleza? Então aqui no gráfico semanal, eu já aproveito para falar aqui para vocês que a gente está fazendo aqui uma onda 5 e nossa região aqui de retração de alvo aqui seria de 133 até 144 mil pontos, tá? Então aqui para mim a gente tem que ligar um pouquinho mais aí o alerta em relação a comprar ativos aqui nessa região, beleza? E aí vamos para o gráfico diário. O gráfico diário não vai mudar muita coisa, cara. Vai ser a mesma coisa, beleza? Não vai mudar muito. A gente vê aqui as 5 ondas aqui se formando e o nosso alvo lá no 133 mil pontos, beleza? Então, até então aqui não vejo nenhum problema. Eu acho que a gente vai continuar subindo ainda um pouco até chegar nesses patamares aqui, beleza? Vamos para o gráfico agora de 1 minuto, que é o gráfico de execução. E o que eu achei interessante aqui no gráfico de 1 minuto? Vamos ver aqui. Tá, interessante esse ponto de controle aqui. Eu ainda vou deixar esse ponto de controle, tá? Mas a gente tem um ponto de controle aqui interessante que deve ser levado em consideração, por isso eu vou marcar esse ponto aqui para eu ter uma referência amanhã, né? Amanhã ou depois, não sei se amanhã vai ser feriado, né? Vocês comentam aí embaixo aí qualquer coisa. Ai. Vamos lá, galera. Vamos lá. Onde é que tá esse pico? Cara, esse pico tá bem aqui, tá? Esse pico aqui tá aqui. Praticamente a gente tá ali testando esse ponto de controle dessa galera que entrou aqui, ó. Essa galera que entrou aqui. A gente tá indo testar esse ponto de controle, beleza? Fora isso, não teve nada que chamou minha atenção aqui. O mercado hoje foi muito direcional, foi muito tranquilão para operar, tá? Então eu vejo que tem gente aqui posicionada, o ponto de controle ainda não foi rompido, a gente está em uma possível onda 5 aqui também no gráfico de 1 minuto. Beleza. E olha que interessante, outra coisa também, ontem eu estava até olhando um canal de um cara que até eu sigo, tá? Não vou citar nomes também, mas ele falando de análise gráfica e ele falando que a gente não tinha como prever suporte ou resistência se a gente não olhasse o passado, né? E é outra coisa também que, tipo, para mim não tem fundamento, né? Passado, cara, lógico que a gente tem que olhar o passado para saber o que aconteceu e tudo, para a gente ter alguma base. Eu olho o passado. O market profile, meu market profile é de 10 dias, então eu tenho que ver ali o posicionamento. Mas dizer que eu só posso encontrar um suporte olhando o passado é meio complicado, né? A gente consegue sim prever uma região de suporte ou resistência sem olhar para o passado, beleza? No caso do pregão da análise de ontem, tá vendo esse pico de volume aqui, ó, nessa região? Aqui, ó, nessa região. A gente sabe que aqui teve um grande posicionamento, tá? Então, a maioria das pessoas iriam marcar um ponto de controle aqui, um nível de suporte aqui, ó, porque aqui foi o maior pico, não, aqui que bateu e começou a subir. Só que note onde eu marquei o meu nível de suporte aqui, ó, tá? Marquei aqui nesse ponto. Vamos ver aqui, ó. Eu olhei o passado para ver isso? Olhei o passado, eu tive que olhar para saber onde tinha gente posicionada. Então, quando o cara olha o passado para ver onde tem gente posicionada, é outra coisa. Então, aqui eu já sabia que era um nível de suporte, tá? Então, o que acontece? Quando o mercado vem aqui bater nesse nível aqui, a galera está esperando bater nesse nível, porque aqui o preço respeito aqui subiu. Só que aí eu estou um pouquinho adiantado, porque bateu aqui nesse nível aqui, que é um nível que ninguém marcaria no suporte, e aí o mercado subiu. Então, por isso a minha entrada de compra hoje foi nessa região. Se você for ver no gráfico de 5 minutos, a gente perdendo ali a POC, eu até logo no começo eu falei, né? Ó, como a gente tá perdendo aqui a POC. A gente tá perdendo a POC. Aí eu poderia pensar em venda aqui? Poderia. Só que o que acontece? A gente foi buscar aqui, ó. A gente foi buscar a região, vamos lá, a região de suporte com um fractal alto. É porque aqui tá, peraí. Fractal alto. Cadê? Porque aqui tava pequeno. Mas tá aqui, ó. Um fractal alto aqui nessa região.
Então, eu não poderia pensar em venda se não rompesse esse ponto de controle de quem está posicionado aqui, né? De quem está posicionado aqui. Para eu vender, ele teria que romper, voltar para testar a demanda, para saber se realmente não tem mais demanda, para poder entrar uma venda aqui. Então, eu não poderia vender nessa região, eu tinha que comprar. Então, por isso eu comprei nessa região, justamente porque eu já estava olhando esse ponto de controle aqui. E aqui era uma região de suporte, e não aqui embaixo, tá? Então, a região de suporte era aqui nessa região. Então, eu entrei com 3 lotes, e minha operação, se desse errado aqui, ia ficar com menos 53. E a gente buscou aí, foi quanto? 500 e alguns quebrados, tá? Arriscando só R$53 nesse trade, beleza? Então, tipo, foi top aqui a nossa análise, tá? Então, o que está acontecendo aqui? A gente fez agora um fractal alto aqui nessa região e para mim aqui vai ser uma referência. Essa linha aqui, para mim, vai ser uma referência porque dependendo de onde o gap vai abrir, aqui vai ser o nível de suporte e o nível de resistência. E a galera já fica querendo... elas já começam a traçar suporte e resistência quando acontece, entende? Então eu já prefiro prever um pouquinho onde vai ser o nível ali de resistência ou suporte. Então aqui para mim vai ser um ponto bem interessante de ser observado, que vai ser nos 129.420 pontos. Até então ele está servindo de suporte. Beleza? Tentou romper aqui, voltou, veio testar aqui de novo, veio testar de novo aqui, tá? Então, para mim, até então, suporte. Se a gente abre aqui para baixo, vai ser um nível aqui de resistência, se abre para cima, né? E testa aqui, vai ser um nível de suporte, tá? Então, esse ponto aqui, para mim, é um ponto bem interessante de ser observado, beleza? Outra coisa também que eu fiz foi marcar o ponto de controle, o preço médio de quem entrou aqui, ó. Porque, cara, isso aqui praticamente está dentro de uma POC. Então, eu tive que marcar o ponto deles aqui. Essa linha amarela aqui, ela me diz qual é o preço médio de quem entrou comprado aqui nessa região. Ah, mas aqui teve muita gente que entrou vendido, tá vermelho, beleza. Mas para a galera entrar vendida aqui, ele teve que comprar de alguém, no caso, né? Então, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Quem entrou aqui nessa swing? Quem entrou aqui nesse swing? Quem que tá com mais bala? Quem comprou, quem vendeu nessa região? Entende? Então, por isso, a gente marca uma difference aqui para poder traçar o preço médio de quem entrou comprado aqui, tá? Então, veio testar uma, duas, depois, ó, nem veio testar, entende? Disparou aqui para cima, então, foi tranquilo mesmo esse trade de hoje aí, beleza? Falando nisso aqui, vou continuar ainda com esse nível de suporte aqui, porque pode me servir ainda, tá? E esse aqui é o meu nível de suporte também, pro pregão ou pro próximo pregão. Beleza? Gráfico de 5 minutos e de 10 minutos. Cara, eu vou botar o gráfico de 10 minutos para ficar melhor, pra gente ver. Gráfico de 10 minutos. Vou aqui colocar ele aqui assim pra gente, pronto. Gráfico de 10 minutos, galera, a gente tem duas POCs, né? Mas a maior concentração diz que foi aqui. Nessa região não ficou tão bem desenhada, né? Puta que pariu. Deixa eu olhar o gráfico de 1 minuto aqui para ver onde ficou mais a concentração de volume. Teve uma concentração aqui e teve uma concentração aqui, né? Galera, eu vou marcar onde eu acredito que eu tenho que marcar, tá? Nesse Market Profile aqui, onde tem essa sombrinha amarela aqui, diz que foi o maior pico de volume. Então, tem que ficar ligado, né? E eu vou marcar no maior pico de volume. Mas, deixando bem claro, existe duas POCs aqui no pregão de hoje, que é aqui e aqui. Eu vou marcar onde tem o maior pico de volume. Então, vai ser aqui nessa região. Vamos coisar aqui. Então, deixa eu colocar até o final, exibir. E vou botar aqui. Pronto, galera. Pronto. Pô. Beleza. Então, para mim, aqui vai ser a nossa POC, a referência aqui para o próximo pregão. Então, aqui é uma concentração de volume. Ou seja, teve muito nível de aposta aqui nessa região e nessa região. Por que eu não vou marcar outro canal aqui? Se vocês quiserem marcar, vocês marcam. Mas eu prefiro não marcar, beleza? Aqui, como está passando uma difference aqui nessa região aqui, praticamente esse nível aqui ele vai coincidir com o preço médio que está aqui, ó. Mas se a gente abre aqui para testar
essa zona, fica meio complicado, porque aqui já tem um posicionamento de plays, né? Então pode vir testar essa zona aqui, bater aqui e vir para baixo de novo. Então a gente tem que ficar muito atento nessa situação, tá bom? Tem que ficar muito atento nessa situação. Então se a gente bater aqui, a gente pode replicar e subir novamente por conta desse posicionamento. Então assim, deixa eu ver. Galera, eu fico parando assim, fico pensando porque, tipo, eu tô analisando com vocês agora o mercado, tá? Isso aqui é minha rotina. Eu gosto de fazer minha rotina desse jeito. Toda vez que acabo pregando, eu vou lá, olho, vou dar uma estudada, vou fazer minhas marcações e é o que tá acontecendo aqui agora, tá? Então eu tenho que dar essas paradinhas aqui pra eu pensar, beleza? Mas de qualquer maneira, a gente vai ficar aqui... Eita, peraí. Pronto. A gente vai ficar aqui em uma situação um pouquinho desagradável, vamos dizer assim. Porque se eu marcar outro ponto de controle nessa região aqui, ó, o que acontece? Vai ser isso aqui, ó. Por que eu estou demorando a pensar? Porque aqui eu tenho uma concentração de volume. E aqui eu tenho outra concentração de volume. Se esse gap abre amanhã aqui para baixo, tá? Aqui para baixo aqui, testando aqui essa zona, o que eu tenho? Uma região de suporte. E aí pode bater aqui e voltar. E aqui eu tenho uma região de resistência, começar a voltar, depois bater, e o mercado pode ficar lateral. Por isso que eu estou demorando a pensar aqui, entende? Então eu prefiro que essa merda abre para cá, para cima, porque se abrir aqui para cima, eu já tenho um nível de suporte, já considero aqui uma POC também. Então eu posso fazer o seguinte. Aqui é uma concentração. Se o mercado ele começa a abrir aqui para cima, aqui, pô, eu vou esperar meu corretivo aqui nessa região, que aqui também é uma POC, meter minha comprinha aqui e meu stop aqui, entende? Se me stopar aqui nessa região aqui, eu espero vir nessa região, faço meu último trade, comprando aqui, stop aqui e espero o movimento, tá? Mas se a gente abrir entre essas duas concentrações de volume aqui, fica um pregão chato, cara, vai ficar um pregão chato. Prefiro que abra aqui para cima então, beleza? Dito isso, então eu vou marcar só esse nível, só essa concentração. Espero que a gente não vá testar aqui, espero que vá para cima e a gente consiga fazer um trade tranquilo também, beleza? Ou seja, eu vou desenhar novamente para vocês. Tem uma concentração de volume aqui, eu só vou deixar uma concentração de volume, tá? Que é essa aqui que eu estou marcando, beleza? Se o mercado abre aqui no meio dessas duas POCs, o mercado pode andar lateral um tempo. E isso aqui é um padrão que eu não curto, tá? Eu não curto operar quando o mercado está desse jeito. Tá? Quando a gente está em meio de duas POCs, eu prefiro romper uma das duas e aí segue o baile, tranquilo? Certo, dito isso, vamos lá. O que eu espero? Eita, peraí. O que eu faria para tomar minha decisão aqui, tá? Se abrir aqui, poderia comprar nessa região, stopzinho curto aqui, e quando chegasse nessa região aqui, eu seria obrigado a fazer meu gerenciamento de risco e traçar meu trade no 0 a 0, porque corre o risco aqui de voltar tudo, entendeu? Então aqui eu seria obrigado a fazer isso. Se a gente compra nessa região aqui, rompe essa região, aí, papai, é outro 500. Aí já é outros 500. Aí eu fico mais tranquilo para alongar o trade, beleza? Então, vamos lá. Eu não consigo apagar tudo. Vamos lá. Eu não vou deixar aqui, eu não vou nem deixar projeções aqui para vocês, cara. Eu não vou deixar não, tá? Hoje eu não vou deixar não, beleza? Só se a gente abrir acima, tá? Então aqui, eu só vou tomar decisão no próximo pregão se isso aqui acontecer, galera. Eu vou falar só isso. Porque vai ficar chato ficar falando aqui dessas duas concentrações de volume aqui, tá? Minha operação vai ser essa. Se a gente abrir aqui nessa concentração, compra aqui, tenta surfar a onda para cima, beleza? Então é isso que eu acredito pro próximo pregão, essa alta aqui. Se a gente abre aqui embaixo e a gente faz esse corretivo também, eu vou entrar comprado do mesmo jeito, só que quando chegar nessa região, eu vou ser obrigado a fazer minha parcial e pegar o meu stop e traçar no 0 a 0, tá? Eu vou ser obrigado a fazer isso. Então, esses são dois cenários que eu tenho para o próximo pregão. Se acontecer, eu tenho que fazer,
beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês, para o próximo pregão. Falei do gráfico de 1 minuto, que é tranquilo. Falei do BOVA 11, que a gente está em uma onda 5, no semanal, no diário também é uma onda 5, que a gente tem que prestar muita atenção aí com os canais de notícias que vão sair um monte de baboseira aí, dizendo que agora que é hora de entrar em bolsa. Tomem cuidado, a hora de entrar mesmo bacana já passou há muito tempo. Então vamos ficar ligados nisso aí, beleza, galera? Então é isso que eu queria passar para vocês. Bom descanso a todos e bons trades. Tamo junto, galera. Nós.